Nós vamos agora gravar o vídeo, parte 2 do livro de filosofia da unidade um, né? Só que aqui é a parte 2 desta unidade 1. Então, é o último tópico de que trata esta unidade 1, que é o tópico 4 do livro de filosofia. Então, esse tópico 4, ele vai trazer o período da modernidade à contemporaneidade. Então, já vimos aí o conceito de filosofia, a importância dela para a ciência, porque a filosofia, ela trouxe aí a argumentação do que é o questionamento, do que é o homem, do que é a realidade vivenciada pelo homem. Então, nós vimos aí os teóricos, né, todos os teóricos e filósofos, desde a Grécia Antiga, e agora nós vamos ver o período da filosofia que vai da modernidade à contemporaneidade. O que é a contemporaneidade? É o período em que nós estamos vivendo, é a era atual, é o século XXI. Então, nós estamos vivendo no século XXI, que é o que se chama de período contemporâneo. E aqui é importante a gente conhecer as principais correntes desses períodos, desde a Grécia Antiga até chegarmos à contemporaneidade. Então, as correntes e métodos filosóficos, elas desenvolvidas, elas serviram e ainda servem como um guia. Para quê? Para nortear a reflexão filosófica acerca de quê? Do conhecimento, acerca da realidade, para entender o que é a realidade, mas com base não mais na mitologia e nem na religião, mas com base na ciência. Então, esse período aí da filosofia, que o tópico 4 está trazendo, ele é um momento aí contemporâneo, que vai lidar com o quê? Com várias descobertas e várias transformações, que se iniciaram essas transformações aí, elas foram mais enfáticas no período da modernidade e aí sofrendo todas as descobertas, novas descobertas e transformações sociais na contemporaneidade. Isso aí, a gente não pode deixar de dizer que é um grande desafio para o mundo da filosofia, para o mundo da ciência, para o mundo do entendimento do homem na modernidade e na contemporaneidade. Então, nós vamos ver aqui como foi que se deu a filosofia nesse aspecto dentro da modernidade. Quem foram e quais foram os filósofos que vieram aí trazer um entendimento já de estudos de outros filósofos aí, trazendo outros estudos, aprimorando o entendimento, o conhecimento aí da ciência e trazendo outras abordagens, né? Então, o nome nós vamos ver aqui é a filosofia moderna, e o nome aqui que vai se destacar aqui é Francis Bacon. Francis Bacon, ele tem aí a data de nascimento, né, e de morte. Então, ele viveu aí no século XVI, né? Então, olha só, o período aí dele esse período aí moderno vai de 1562 a 1626. Qual era a principal ideia que ele trouxe acerca da filosofia moderna? Ele dizia o quê? Que a ciência deveria valorizar a pesquisa experimental, tendo em vista proporcionar resultados objetivos para o homem. Então, a ciência ela precisava ter a experiência, a prática, né? A experiência prática para poder, então, a partir dessa experiência, entender se aquilo ali
que foi pesquisado era de fato ciência, a resposta por esse fato experimental era de fato ciência. Então, a contribuição que ele trouxe para a ciência moderna foi apresentar o conhecimento científico como resultado de um método de investigação, capaz de quê? De conciliar a observação dos fenômenos. Então, o que ele dizia? Que ele para se ter um conhecimento científico, precisava, então, ter um método experimental de investigação. E como é que se dava esse método de investigação? Era baseado na conciliação da observação dos fenômenos, né? Não só na conciliação dos fenômenos, mas na elaboração racional das hipóteses e experimentação controlada para comprovar as conclusões. Então, o que ele queria dizer exatamente com isso? Que precisava se observar um fenômeno, por exemplo, voltando novamente à violência contra a mulher no município de Igarapé-Mirim. Então, segundo a pesquisa que eu venho fazendo dos meus estudos, eu levantei que o maior número de violência contra a mulher em Igarapé-Mirim ocorre na zona urbana. Então, o que ele disse? Que esse método aí que eu investiguei, primeiro eu observei este fenômeno, né? Depois de ter observado este fenômeno da violência para a mulher, eu fui, então, elaborar uma hipótese, né? Por que acontece mais, né? Será que é porque a mulher da zona rural, ela não vem até a delegacia porque a delegacia fica mais distante dessa mulher? Então, aí, com base nessas hipóteses, eu fui experimentar. O que é a experimentação? É ir para a praxe, para pesquisar no campo, aplicar um questionário, levantar dados para então comprovar a conclusão. Então, Francis Bacon, ele trouxe essa contribuição aí. Ele dizia que na ciência moderna precisava o conhecimento científico, ele precisava ter um método investigativo, né, com base na observação dos fenômenos. Primeiro, observação dos fenômenos. Segundo, elaboração das hipóteses. E terceiro, experimentar, ou seja, pesquisar com base em elementos que eu pudesse chegar a uma conclusão acerca daquele fenômeno. Então, esse foi assim um legado que ele deixou, né, um outro viés de entendimento para a filosofia moderna. E nesse período também, nós tínhamos aí, no período da modernidade, nós tínhamos aí o iluminismo. E é importante a gente entender aí o que é esse iluminismo, o que foi, na verdade, este iluminismo, né? Ele foi compreendido aí como um movimento que foi dos últimos decênios do século XVII ao século XVIII. Esse movimento aí, o iluminismo, ele surgiu nesse século aí como o século das luzes, não é das luzes da concessionária de energia elétrica, não. Século das luzes, porque foi o século em que muitas ideias vieram à tona, muitos questionamentos nesse século XVII e século XVIII, principalmente por conta do questionamento do período feudal, da passagem do feudalismo para o capitalismo lá na Europa, sobretudo na Inglaterra, né? Então, esse questionamento aí que os iluministas, ou seja, os filósofos deste século XVII e século XVIII, na Europa, nós vivíamos aqui nesse período, no Brasil, o período da escravidão.
Mas lá nós tínhamos na Europa filósofos em que debatiam aí esse processo produtivo, né, das atividades comerciais que estavam surgindo nas cidades, né, as pessoas saíam do campo para as cidades, né, e a produção comercial, o comércio, a atividade comercial, ela estava ali surgindo e com ela uma outra classe. Qual era a classe, né? O feudalismo estava passando para um outro momento, né? Então, aí surgia a classe burguesa. A burguesia estava ali nos comércios, né, surgindo a partir do fim do feudalismo, e que essas pessoas saíram do campesinato, do campo, iam para as cidades estavam se formando, e com ela o comércio trazia aí, emergia uma nova classe social, a classe burguesa, né? E um novo sistema de produção estava aí sendo ofertado a partir de quê? Da comercialização dos produtos. O comércio, ele vende seus produtos, né? Então, aí vai surgindo o capitalismo. Nós vivemos aqui no Brasil o capitalismo ultra neoliberal, né? Isso aí vai ter um outro momento que a gente vai entender o que é esse capitalismo ultra neoliberal. É importante a gente entender que no período do iluminismo foi o século das luzes em que os filósofos eles começaram a racionalizar para entender aí os fenômenos sociais, não mais com a fundamentação teológica, mas utilizaram aí a argumentação da razão para entender esses fenômenos sociais, né? Principalmente com o surgimento do comércio, que traz aí, a partir desse surgimento, uma nova classe que é a burguesia, né? Dos pequenos comércios, porque a burguesia ela passou a comercializar a produção, e essa produção comercializada é que vai nascer o capitalismo. O capitalismo é aquele em que uns detêm o poder de venda e os outros estão na ponta produzindo para que os comércios vendam. Entendeu? Essa é a base do capitalismo, nessa relação capital e trabalho. Quem é que produz, quem é que trabalha para que os capitalistas vendam? É uma outra classe, que é a que trabalha, né? Então, com o fim do feudalismo, esses comércios começaram a emergir, né? Então, nesse sistema de produção, com o fortalecimento econômico das nações, é que vai nesse métier aí, nesse meio, é que vai surgir o iluminismo, né? E o iluminismo, ele que representa os ideais da classe social. A classe social emergida aí são os pequenos comerciantes, né? Que havia se fortalecido com a nova dinâmica da economia. Então, nova classe emerge, e com elas a burguesia. Então, vamos aí pensar, né? Montesquieu, que é um filósofo moderno, ele vai aí fundamentar sua proposta dizendo o seguinte, que com o nascimento desse comércio, dessa nova classe burguesa, que vai expropriar uma outra classe, que é a trabalhadora. Então, a gente precisa aí entender a proposta do papel do Estado, né? O papel do Estado. Como era que o Estado ia se dividir nos poderes, né? Quais seriam os poderes para a divisão de responsabilidades, né, do Estado? Então, Montesquieu, filósofo moderno, ele dizia o seguinte: o estudo dele, a descoberta dele foi que precisava haver a descentralização do poder, né? Por que precisava ter essa descentralização do poder? Porque
ao olhar para a história política, a constituição política, como ela veio se estruturando desde da pré-história até a Idade Média, e passando pela Idade Moderna, que é essa aqui, Montesquieu. Então, todo esse processo aí, é possível perceber os abusos e opressões em que foram feitos quando o poder estava centralizado na mão de uma única pessoa. Então aí não dava, nós tivemos aí o poder, né, na mão do rei, na formação ali da Inglaterra. Então o poder do rei, ele tinha um poder soberano, e ele era tido como rei porque esse poder foi dado por Deus. Então Montesquieu começou a questionar e dizer, bem, nós agora temos aí um entendimento da ciência, e o poder, ele não foi dado por Deus para que essa pessoa pudesse explorar as outras classes. Então nós precisamos entender aí o Estado e a divisão de responsabilidades, né? Então, porque o poder estava centrado na mão de uma única pessoa, que era o rei, né? E aí, essa única pessoa, né, era um grupo exclusivo de pessoas, né? Então, precisava ter aí a divisão de poderes do Estado, né, para que se pudesse ter leis, e a partir dessas leis, cada divisão desse Estado, poder executivo, legislativo e judiciário, tinha uma função e responsabilidade dentro desse contexto do Estado. Então, foi ele que trouxe, Montesquieu, que trouxe aí a argumentação e a proposta dos poderes do Estado, a divisão dos poderes do Estado. Dentro dessa perspectiva aí, o racionalismo, que é a razão, né? O racionalismo, que já vinha sendo debatido pelos filósofos desde a Grécia Antiga, ele vai se aprimorando, né? E também todo esse aprimoramento, essa discussão, ela traz crises também no campo da ciência, né? E aí as teorias de Galileu, Copérnico, haviam se revolucionado. Como que as pessoas entendiam e percebiam o ser humano e o universo? Então, esse debate aí, a razão, ela começou a entrar em xeque, né? Porque uns defendiam a teologia e outros defendiam a razão oriunda da ciência, né? Então, houve, assim, uma profunda crise nesse período aí, né? Principalmente nesse período de Galileu Copérnico, que houve aí a percepção e a indagação acerca de como é que o ser humano se vê neste universo aí, né? Nesse universo dessa sociabilidade moderna, né? Então, e no campo religioso, o que foi que aconteceu aí? O que a razão, o racionalismo veio trazer aí de concepção, né? Então, a razão é como se ela fosse dividida no campo, ela foi dividida no campo aí da razão na ciência, porque houve esse questionamento do ser humano, do universo, da formação do universo. O universo era formado como? A Terra girava em torno da Lua, ou ela girava em torno do Sol. Então, essas descobertas aí do universo, Galileu Copérnico, ele foi um grande colaborador. Então, a razão, ela começou a entrar em crise e em choque ao mesmo tempo com o campo religioso, né? Com o campo religioso, principalmente porque a Igreja Católica era a igreja dominante da época, né? A Igreja Católica era a igreja
romana era a que dominava e a ideologia, e dominava os dogmas, a percepção de mundo, em que Deus criou o mundo, que as pessoas eram assim, e que o mundo, né, essa concepção dogmática que se aceita pela fé, só que essa fé ela não tem explicação científica. E por não ter explicação científica, a igreja ela manteve esse poderio dogmático por todo esse período antigo até o período moderno. Então foi aí que surgiu uma pessoa, até porque a Igreja Católica, ela tinha aí a Bíblia, ela não tinha a tradução, né? A Bíblia a Bíblia ela não tinha tradução para outras línguas, era apenas o latim, entendeu? Então o latim era a língua que imperava em toda a Roma, em todas aquelas nações, no país, no mundo eminentemente católico. O mundo eminentemente católico em que traz aí a ideologia em confronto com a ciência, a ideologia da igreja, né? Então surgiu aí uma figura chamada Martim Lutero, em que ele vai não só traduzir, era um alemão, não só traduzir a Bíblia para o alemão, abrindo um caminho para um questionamento profundo acerca do poder universal do catolicismo. Então, ele foi uma figura extremamente importante dessa passagem que a gente chama no mundo romano, período romano, como a gente chama, a reforma de Lutero. Por quê? Porque os dogmas que imperavam ali eram os dogmas da aceitação de tudo o que do poder universal do catolicismo. Então, e aí não se tinha a tradução da Bíblia, então Martim Lutero, um alemão, ele traduziu primeiramente a Bíblia para o alemão. E isso abriu aí grandes questionamentos do poderio da Igreja Católica, né? Então, o racionalismo, que foi que aconteceu com isso? Ele centrou aí o pensamento, a discussão, na razão humana particular e na confiança, ao estabelecer a crença de que é da razão que obtemos o conhecimento. E aí, o racionalismo, de uma maneira geral, quer dizer exatamente o quê? Esse conceito aí, né, que colocou em xeque, a razão que colocou em xeque, aí uma crise do entendimento do ser humano, da percepção do ser humano, do universo, e ao mesmo tempo questionamento também dos dogmas, dos conceitos acerca do universo, da concepção do universo pela Igreja Católica. Então, esse racionalismo aí, ele é entendido como o quê? Como exatamente o quê? É como a atitude de quem confia nos procedimentos da razão para a determinação de crenças ou de técnicas em determinado campo. Então, a racionalidade, ela vem aí trazida sobre essa perspectiva aí da atitude de quem confia nos procedimentos da razão para a determinação de crenças, né? Então, e as técnicas em um determinado campo. A razão aí, ela passa a ser entendida como a fonte primária capaz de gerar conhecimento. Então, o ponto principal para gerar o conhecimento, para entender, né, as categorias que estavam surgindo, para entender os conceitos ali do universo, o que é o universo, quem é o ser humano, de onde é a origem do ser humano. Então, tudo isso aí, meus alunos, é para que você entenda, né,
que a razão, ela vem trazer aí, vem gerar o conhecimento, pois somente por meio dessa razão é que é possível se conceber conhecimentos universalmente válidos. Então, a razão, ela passou a ser o centro do conhecimento, né? Então, aí, né, todos esses questionamentos tragos por Martinho Lutero para como se tivesse assim jogado gelo na Igreja Católica e dissesse, não, isso aí são dogmas trago pela Igreja Católica para esconder, de certa forma, esconder a percepção do universo, esconder, né, a razão e também utilizar a Bíblia, o latim, como a única e extrema verdade existente. Então, a Igreja Católica, ela se utilizou disso, inclusive, para enriquecer mundialmente, né? A Igreja Católica, você vê que ela, nesse período aí do século XVII, foi o período em que ela mais enriqueceu, né? Então, o destaque aí, ele no enriquecimento, né? E isso se deu a partir de colocar, né? De dogmatizar um universo para centrar esse entendimento apenas na parte teológica, né? Então, Martinho Lutero, ele trouxe aí essa percepção aí. Então, a racionalidade, o racionalismo é a fonte primeira, capaz de gerar conhecimento. Então, para você ter conhecimento, você precisa utilizar da razão, e a razão, ela não tem os dogmas, né? A razão, ela é pura, ela não traz em si os dogmas da teologia. Então, o conhecimento universal, válido, ele é originário aí, através da racionalidade, da razão, né? Então, qual é a contribuição, né, que os filósofos, a partir daí, né, desse período da modernidade, vem trazer para a filosofia? Aí nós temos um filósofo muito importante, que é Descartes. Ele vai trazer a contribuição para o racionalismo. O que ele vem dizer aí de importante? Ele vem orientar-se a partir de 4 regras. Então, racionalismo para ele, para Descartes, ele é orientado por 4 regras. Quais são elas? A evidência, para se você ter conhecimento de algum problema, você precisa ter evidência, você precisa analisar essa evidência, você precisa ter a síntese e o desdobramento. Então, vamos novamente pegar o exemplo da violência contra a mulher. Então, eu preciso ter evidência. Eu tenho uma evidência que aqui eu atendo muitos casos na delegacia de violência. Então, isso é uma evidência, né? Então, a partir dessa evidência, eu vou começar a analisar. Mas por que acontece isso aqui no município? Aí eu vou chegar a uma síntese, né? Eu vou chegar a uma síntese, eu vou dizer, bem, se acontece isso, deve ser por esse motivo. Então, esse deve ser, eu vou fazer um desmembramento aí, para poder, com base na razão, para poder entender. O que é esse desmembramento? Eu posso dizer assim, bem, isso ocorre porque temos muitas mulheres que brigam com os homens. Ou é um exemplo, tá? Só para entender, tá, gente? Ou então eu posso desmembrar. Bem, eu entendo. A primeira variável é essa. A segunda, eu digo, bem, eu acho que deve ter isso por conta. Essa situação ocorre muito aqui por conta de que a grande maioria, ela não trabalha e depende financeiramente do homem. Então, eu vou fazer o desmembramento das situações. Então, primeiro, dentro da perspectiva, a contribuição que ele traz para a razão, para o racionalismo, é a evidência de um fato. Aí eu vou analisar este fato,
né? Esse fenômeno, melhor dizendo. Aí eu vou fazer a síntese desse fenômeno e com base nisso eu vou desdobrar as possibilidades do acontecimento para este fenômeno. Então, é assim que vai se dar o racionalismo, tá? O racionalismo na perspectiva de Descartes, né? Descartes, né? O nome do homem é Descartes. Então, a partir daí, eu vou ter aí o entendimento, a percepção de empirismo. O empirismo, o que é o empirismo? Né? Então, vamos ver o que é o empirismo. O empirismo, vocês vão, quando vocês estiverem lá no campo, fazendo a pesquisa de campo, vocês vão estar trabalhando aí a empiria. Então, o que é essa empiria aí, né? Essa empiria, ela é uma corrente filosófica que vai dar uma verdadeira guinada na busca e no aprofundamento aí da filosofia. E seus representantes, eles partem do princípio aristotélico, de que nada estava no intelecto sem que antes tivesse estado nos sentidos. Então, nós vamos ter aí alguns autores, né? E aí o próprio livro, ele traz Arânia Martins, que são dois autores, para dizer exatamente o que é o empirismo. Qual é o conceito de empirismo, né? Então, é uma palavra grega que significa experiência. Quando eu disser assim, olha, vocês vão para a empiria, ou vocês vão para o campo, vocês vão lá, por exemplo, o que é o campo, gente? É o locus de pesquisas. Quando eu digo, vocês vão a campo fazer sua empiria, você vai lá para o seu espaço de estágio, lá para a delegacia, para assistência, para a saúde, você vai lá para experienciar uma pesquisa, tá? Então, empiria vem de experiência, né? E o empirismo, ao contrário do racionalismo, ele enfatiza o papel da experiência no processo de conhecimento. Então, você vai experienciar pesquisando para poder conhecer. Então, o empirismo, ele é diferente, né? Ele é diferente do racionalismo. O racionalismo, ele somente utiliza a razão para entender a realidade. Já o empirismo, não. O empirismo, você vai a campo, você vai experienciar um conhecimento no campo, no seu campo teórico e prático, lá na prática, seu espaço de estágio, por exemplo, né? Para você, a partir daí, nessa experiência, você vai chegar a uma verdade. Então, você vai pesquisar. Por que essa mulher sofre violência? Então, você vai fazer aí um questionário, você vai aplicar um questionário, vai indagar essa mulher, e para que você possa chegar, a partir dessa experiência, você possa chegar à verdade. Então, o ponto de apoio aí dos empiristas é o seguinte, é a construção do conhecimento, ele passa pela necessidade da experiência. Então, o empirismo, ele nada mais é do que a experiência no campo ali teórico e no campo do locus de trabalho, no campo onde ocorre, né, aquele fenômeno para que você possa construir o conhecimento com base na sua vivência, experiência lá no seu campo. Então, quando eu disser empiria é porque você está indo lá na sua praxis, que quer dizer sua prática, lá no seu campo de estágio, viver aquela experiência para você construir um conhecimento científico, tá? Então, o que ele acrescenta aí, né? Entre os pensadores que se destacam nessa corrente aí, nessa corrente empirista, foram aí os mais importantes. Eu diria que é Francis Bacon, Thomas Hobbes, esses dois aí, John Locke também, esses três eu diria
que são os que trabalharam esta corrente filosófica aí, né, para que a partir delas outros filósofos vieram aprimorar esse entendimento e utilizar até algum entendimento para poder então surgir outras correntes a partir delas. Nós falamos aí, né, do racionalismo, que também é uma corrente, né, que traz a evidência, traz a análise, traz a síntese de desdobramento. O empirismo, ele traz aí, para você chegar a um conhecimento, você precisa experienciar lá onde ocorre o fenômeno, para que você construa esse conhecimento, perpasse, então, necessariamente pela experiência do empirismo. Então, eu trago aí, né, como eu falei, nós temos vários, né, empiristas, mas John Locke foi aquele, assim, né, que se destacou dentre esses, né, seguindo a linha do pensamento desses empiristas aí, significa dizer que o conhecimento está fundamentado em quê? Na experiência, o que eu acabei de falar. Para você conhecer um fenômeno, você precisa experienciar, viver lá na praxis, né? Lá mesmo no seu campo de estágio, para que você possa, então, conhecer a partir dessa experiência, né? É responsável também, John Locke, ele traz o entendimento que a empiria é responsável por nos fornecer as ideias que constituem tudo aquilo que podemos saber sobre o mundo. Então, para eu entender o mundo, eu preciso entender os seus fenômenos, onde lá estão estes fenômenos, lá onde estão os fenômenos. Então, se eu quero entender a situação da violência contra a mulher, eu preciso estar lá nesse local para poder pesquisar este fenômeno, né, experienciando essa pesquisa lá no locus de onde ocorre de fato o fenômeno. Né? E com isso eu levanto a seguinte questão: quais são as fontes dessas ideias? Né? Locke, o que ele vem dizer? John Locke, ele vem dizer o quê? Que as fontes do levantamento dessas ideias aí são as sensações, ou seja, o sentido externo. O que é o sentido externo para John Locke, pessoal? É o seguinte: o fenômeno, ele ocorre, não ocorre dentro de mim, o fenômeno, ele ocorre externo a mim. Eu observo os sujeitos, eu observo as mulheres que são vítimas de violência contra a mulher, né? Que é o externo, o fenômeno está para além de mim, está externo a mim, né? E aí, com base nessa percepção aí, dessa sensação externa, eu trago o sentido interno. O que é o sentido interno para John Locke aí, um empirista? O sentido interno é a reflexão. Então, John Locke, ele vai dizer que as fontes da empiria, elas são pautadas em sensações. Sensações que é o sentido externo, que eu experiencio lá na prática, e aquilo que eu reflito. O que eu reflito daquela realidade? A mulher, ela é porque ela é sustentada pelo homem, por isso que ela sofre esse tipo de violência, é o que dá o sentido interno. Então, nós tivemos aí na modernidade duas correntes, que foi a corrente do racionalismo, né, que veio confrontar a razão com a teologia, e nós tivemos aí, Galileu Copérnico, que vem entender como é que o mundo, a formação do mundo com base na razão, e o confronto de Martinho Lutero com a teologia, que vai falar aí da racionalidade, né? Que é a atitude da razão para determinar as crenças ou as técnicas de um campo, né? Então ele diz, Martinho Lutero, ele vai trazer aí, foi o fundador do protestantismo, que ele vai trazer aí como a razão é a fonte primária do conhecimento. Ele vai colocar a razão como fonte primária do conhecimento, né? Então, aí a fonte primária, o que essa fonte primária traz? A evidência,
do fenômeno, a análise do fenômeno, a síntese do fenômeno e o desdobramento, como eu já falei e expliquei. A outra corrente é o empirismo, que eu já falei que o empirismo vem de experiência em loco, no local onde ocorre o fenômeno. Também já expliquei, só estou retomando. E dentre os filósofos, John Locke, ele vai trazer aí, que foi um filósofo muito importante, né? Dentre todos, Francis Bacon, Thomas Hobbes, todos esses, mas John Locke, ele vem embasar esse pensamento aí, né? E ele vai ser um dos teóricos em que Marx também vai se apropriar deste pensamento aí empirista, né? E vai dizer que realmente tem duas fontes de entendimento aí no âmbito do conhecimento, que são as sensações, que tem um entendimento daquele fenômeno, um entendimento externo, é um sentido, na verdade, externo de ver o fenômeno está fora de mim, fora da minha pessoa, e eu vou refletir este sentido, que é o que ele chama de, John Locke chama de sentido interno, que é a minha reflexão acerca desse fenômeno, tá, gente? Então, tem a filosofia aí, a filosofia contemporânea. Contemporânea é o quê? É a contemporaneidade. Como é e que período foi que ela veio traçar este debate? O período denominado de filosofia contemporânea compreende o século XVIII, né, 15, 18, e tem como marco o quê? Né? Foi demarcada a filosofia contemporânea porque proposta foi pela Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa, que envolveu aí vários países da Europa, dentre eles a França, e aí essa Revolução Francesa, que todos sabem que ocorreu no século XVIII, em 1789, e engloba aí, essa Revolução Francesa engloba aí o século XVIII, XIX e século XX. Nós estamos no século XXI. Então, você vê que a filosofia contemporânea, ela é uma filosofia que perpassa pelo nosso período contemporâneo, né? Século XXI começou um período desse. Então, aí nós trouxemos aí, tudo isso é muito importante para o conhecimento das correntes filosóficas do serviço social. Então, quais foram as correntes que surgiram aí no período contemporâneo? O positivismo. Positivismo, nós vamos ter uma disciplina, e o positivismo ele faz parte de uma categoria da sociologia. A sociologia é uma disciplina que nós vamos ver. O positivismo aí foi com Augusto Comte, né? Augusto Comte é um filósofo que nasceu na França. Então, nós vamos trazer a primeira corrente que embasa o serviço social é o positivismo, de Augusto Comte. Então, Augusto Comte aí foi no século XIX, né? Então, é uma corrente que se originou aonde? Na França, né? No século XIX. E justamente nesse período em que a França passava por profundas transformações sociais e econômicas. Então, por conta de quê? Da Revolução Francesa, né? Porque foi um momento de transição, que a sociedade se tornava cada vez mais urbana e industrial. Por quê? Porque foi na Revolução Francesa em que começou a haver o maior número de êxodo rural para a área urbana e o processo de industrialização nos países, na França, na Inglaterra, na Alemanha. Então, nesses países, diante de todo este quadro aí de transformação da sociedade, transformação social e econômica, né, por conta dessa urbanização e dessa industrialização, é que, diante de todo esse cenário, é que o positivismo de Augusto Comte se propõe a compreender todas essas mudanças sociais e econômicas por meio da observação. E para quê, gente? Para compreender que as leis que regem a natureza
Quais são as leis que regem a natureza e o comportamento humano? Então, Augusto Comte, ele vai se ater ao positivismo para compreender, né, por meio dessa observação, para compreender que existem leis que regem a natureza e também que regem o comportamento humano. Então, Augusto Comte, ele vai fundar, é um francês que essa categoria é atribuída a ele, e ela é uma categoria que vai ser a primeira corrente filosófica utilizada pelo serviço social. Então, a primeira corrente filosófica que nós iremos ter é o positivismo. Né? Então, o positivismo, ele nasce aí, né, da filosofia de Augusto Comte, para desenvolver. O que ele diz, né? O que ele diz aí, Augusto Comte? Ele desenvolve a teoria denominada de lei dos três estados, né? Então, essa lei dos três estados é uma lei que se resume o pensamento acerca da evolução histórica, acerca da revolução cultural da humanidade, né? Esses três estágios aí que ele diz, os três estágios do conhecimento científico. Então, ele dizia, Augusto Comte, positivista, inclusive ordem e progresso que está na bandeira brasileira, é de origem positivista de Augusto Comte. Então, para você ver, né? Brasil, nós estamos já, né, nós estamos falando aí em termos de mundo, século XVIII, XIX e XX, em termos de mundo. Aí já nós temos um processo de globalização. Então, Augusto Comte, aí no século XIX, ele dizia que nós temos 3 estados, ou 3 estágios, como ele dizia, para que a gente possa obter um conhecimento científico. Nós vamos ver ele aqui. O primeiro estado é o estado teológico. O que é o estado teológico, gente? O estado teológico é teo, vem de Deus, né? Então, tudo aquilo, né, o que se explica no universo, todas as explicações do universo, partem da ideia de que há deuses, né? Posteriormente surge, então, né, tudo que tem no universo se parte do princípio da ideia de que tudo isso são construções de deuses, mas só que posteriormente, ainda nesse primeiro estado, surgiu o monoteísmo. O que é o monoteísmo? É uma religião que prega aí a ideia de que só existe um Deus. Nós tivemos aí no período da Grécia vários deuses mitológicos, o deus do ar, o deus da pedra, o deus da água, o deus do fogo. Então, o primeiro estado é o estado teológico, em que parte da ideia de que toda essa construção do universo ela é formada por vários deuses. Porém, no século XIX, o que Comte dizia? Comte dizia que só existe uma religião, que essa religião é a monoteísta. A religião monoteísta é que fala que só existe um Deus e que todo esse Deus, né, ele é que rege todos os destinos do universo. Ou seja, Deus está presente em tudo e em todos, né? O que acontece, tudo o que acontece é parte da vontade de quem? De Deus, né? Então, esse primeiro estado, segundo Augusto Comte, é o primeiro estado chamado estado teológico. Tudo o que acontece no mundo é da vontade de Deus, né? Estamos aqui falando de religião, nós estamos falando aqui da ciência com base no pensamento de Augusto Comte. O segundo estado é o metafísico. O que é o metafísico aí? Significa dizer que os agentes sobrenaturais dão lugar às forças ocultas, né? A fundamentação desse estado são mais racionais, ou seja, metafísica. Existe uma física por trás desses fenômenos. Por exemplo, chover. Então, começou-se a perceber que o chover não é de Deus, o chover é uma resposta química e física da natureza.
Então, por trás de todo esse sobrenatural que existe, por exemplo, as ondas do mar, é porque Deus quer? Não, é porque existe uma força física, né? Porque o globo terrestre, ele gira em torno de si mesmo, ele gira em torno do Sol, e isso faz com que se tenha as marés. Então, a metafísica, ela vai dar lugar para além do estado teológico. Ela diz o quê? Que a física, ela explica os fenômenos naturais também. Ela vai ter um caráter metafísico, né? Então, isso é demonstrado, essa física é demonstrada através de quê? De experimentos, tá? E o terceiro estado, Comte fala o seguinte, que o terceiro estado é o positivo, ou seja, o positivismo. Então, o terceiro estado aí é o positivismo pregado por Augusto Comte, né? Então, o terceiro estado é uma filosofia, né? A filosofia é substituída pelo conhecimento científico, né? Positivista. Então, a filosofia, ela traz aí, a partir desse terceiro, por isso que ele falou que é formada por 3 estados, ou estágios, né? Então, esse pensamento contemporâneo vai trazer o estado teológico, metafísico e o positivo de Augusto Comte, né? Nesse estágio, o que diz esse positivismo aí? Ele diz que o espírito humano renuncia à procura pelos fins últimos, ou seja, abandona a busca de respostas para os porquês, ou seja, né, o ser humano, ele abandona as respostas religiosas e busca resposta por meio do conhecimento científico. Então, por exemplo, as ondas do mar. Então, esse pensamento positivo, a onda não existe onda porque Deus quis que ficasse. Então, não é pelo estado primeiro teológico, mas é porque existe aí uma resposta científica do porquê que a onda tem onda, por que se tem onda, por que se tem maré que vaza, que enche. Então, aí as respostas não eram dadas mais por cunho religioso, e sim por cunho científico, com base na compreensão de todas as leis que regem esses fenômenos aí, né? Então, nesse estado aí do positivismo, que a partir desse aí que vão surgir outros teóricos ainda, até chegarmos no marxismo, tá, gente? Então, aí nós vimos aí um resumo assim bem geral acerca dos 3 estados de Augusto Comte. Aí nós vamos entrar no idealismo, né? O idealismo, né? Aí o que prevalece são as ideias, né? As ideias, tudo isso na modernidade, né? Aí temos aí o idealismo alemão, né? Então, o idealismo alemão, ele também estava presente na filosofia antiga. Só que aí nós vamos ter aí idealistas modernos que vão buscar aí na filosofia antiga, né, a concepção dos pensadores daquela época para entender o idealismo moderno. E aí quem são, né, quais são aqueles idealistas transcendental, tá? Transcendental porque transcende para o mundo das ideias, tá, gente? Transcende para o mundo das ideias. Então, por um lado, tem uma tradição... Quem são aí de tradições racionalistas? Nós temos Platão, Descartes, né? Leibniz e Spinoza. Os 2 mais importantes aí são Descartes e Platão. A tradição deles aí, dentro da perspectiva idealista aí, é a tradição racionalista, era a razão. Então, quem é a da tradição aí racionalista? Platão, Descartes, Leibniz e Spinoza, que afirmava o quê? Já estou dizendo, tradição racionalista, todo conhecimento provém de quê? Da razão. Já os idealistas transcendentais de tradição
Empirista, nós temos Aristóteles, Hobbes, Locke e Hume, Berkeley e Hume. Professora, precisa decorar? Não, não precisa decorar, tá, gente? Só para que você possa entender aí, tá? E aí, essas tradições aí empiristas, eles afirmam aí que os dados provenientes da experiência sensível fornecem as bases para o conhecimento. Então, empirista, experiência. Racionalista, razão. O idealismo absoluto foi desenvolvido pelo alemão aí, Hegel, né? Então, ele era um idealista, o Hegel, né? Marx, ele bebeu na filosofia de Hegel, né? Só que, claro, que ele aprimorou aí a filosofia de Hegel, que era um filósofo, né? Então, mas Marx vai beber nessa teoria de Hegel, tá? Olha, tá até lá embaixo Marx, mas vamos ver aqui Hegel. Hegel, o que ele diz? Ele diz o seguinte, que a realidade, ela está em constante movimento, né? Então, esse movimento aí que está presente na realidade, Hegel diz que é denominado de tese. O que é a tese? É aquilo que eu está em si, que eu vejo, que está em si, né? Aí eu vou contestar aquilo que eu vejo, né? É o que ele chama de antítese, né? E aí, com base nessa antítese, vai ter a síntese. Explicando, vamos lá. Hegel, ele foi um filósofo aí do século XVIII, XIX, né? Século XVIII e XIX, essa filosofia hegeliana, ela vai se perdurar até o século XIX. Ele diz o seguinte, que todo fenômeno, toda realidade que eu vejo, por exemplo, essa pandemia agora, ela está em movimento, né? Toda realidade, ela envolve movimento, ela não está estática, né? Então, tanto é movimento que ela passou de um país para outros países e para vários municípios, então está em movimento, né? Então, ele diz o seguinte, que eu tenho uma síntese, que é um problema, desse problema eu tenho aí que contra-argumentar esse problema. Por exemplo, vou dar um exemplo da pandemia. Essa pandemia, ela foi originária de quê? Será que ela foi originária ela é uma guerra química? Ela é uma guerra bacteriológica? Ou ela é uma doença imunológica? Né? Então, aí eu tenho uma argumentação, que é o que ele chamou de em si. Eu tenho uma tese, né? Que é um argumento. Aí eu vou ter uma antítese. O que é uma antítese? É uma contradição do meu ponto de vista. Então, eu vou dizer assim, bem, se ela é uma guerra bacteriológica, então ela foi trazida de países que queriam guerrear. Então, será que ela foi trazida da China, guerreando com os Estados Unidos para matar milhões de pessoas, né? E aí ter acesso a um novo espaço geopolítico no mundo? Então, eu vou contra-argumentar a ideia principal, que é a tese. Com base nisso, eu vou chegar a uma conclusão. Então, eu vou dizer não. Então, a conclusão que eu tiro é que ela veio da China com base aí nas comidas, na concepção de que foi concebida através, né, foi infectada no ser humano através daquilo que foi comido. Então, eu vou trazer uma conclusão. Então, a tese é a ideia principal. A antítese é a contraponto que eu falo da ideia principal, o argumento. Eu contra-argumento a ideia principal, que eu dei aqui o exemplo da pandemia. E depois eu vou chegar a uma síntese, que é a conclusão. Então, o Marx, ele vai utilizar esses três movimentos aí, tá, gente? Então, ele vai beber na teoria de Hegel para poder fundar a sua teoria, que é o marxismo. Tá? Então, voltando aqui a Hegel, só para entender Hegel, ele diz o seguinte, né? Ele apresenta a ideia de que a realidade não é estática, não está parada, ela é dialética. Então, o que é o processo dialético? O processo dialético aqui
segundo a concepção de Hegel, ele é um processo, é uma força motriz que está sempre em contradição e embate. O que é essa contradição, gente? É sempre argumentação. Por que acontece isso? Acontece isso por isso. Então, está sempre em contradição, né? E por isso ele chamou de dialética. Por que dialética? Porque são processos são forças que estão em contradições e dentro de uma realidade dinâmica e em movimento. Né? Esse pensamento dialético é um pensamento contemporâneo, porque Hegel, nós estamos vendo aqui a contemporaneidade. Então, Hegel, ele viveu no século XVIII, século XIX, né? Então, essa teoria de Hegel é uma teoria contemporânea. Então, por isso que eu digo, é importante vocês trazerem aí o pensamento da teoria contemporânea. Então, a dialética, ela está em constante, é uma realidade que está em movimento. Se está em movimento, o que acontece? Há uma contradição entre as forças que regem aí os fenômenos. Então, eu não posso aceitar um fenômeno, por exemplo, a pandemia. A pandemia, né, ela vai é um vírus sofrer mutações dentro dessa dinâmica dialética, né, que é o processo que a gente vive dessa globalização. Então, ela é tão dinâmica que você vê que ela andou por vários, sabe lá, ela está andando, esse vírus está andando de país a país, está sofrendo mutações. Então, a cada país se comporta de uma forma diferente, o vírus, as consequências, né, a doença em si, você vê que ela está sofrendo mutações, uns sentem de um jeito, outros já sentem de outro jeito. Então, é um processo que ele fala que é um processo dialético. Qualquer fenômeno, porque a pandemia é um fenômeno, qualquer fenômeno, seja ele social, político, econômico ou de saúde, ele sofre aí uma dialética, porque esses fenômenos eles estão em movimento. Né? Então, nada é parado, inclusive nem a própria Terra, né? Tudo aquilo que cerca a gente, seja no globo terrestre ou fora do globo terrestre, está em movimento. Portanto, existe uma dialética. Inclusive, né, qualquer assunto que a gente for debater, se a gente for debater violência contra a mulher, a gente vai fazer um link com o que acontece lá em Brasília, em São Paulo. Por quê? Porque tudo tem conexão, né? Todos os fenômenos, eles sofrem aí uma conexão, né? E dentro dessa conexão, nós temos as contradições, né? Porque, claro, se tudo está em movimento, então esse movimento aí tem uma ideia central, tem uma contradição aí da ideia central e tem uma conclusão. Então, se qualquer assunto que a gente debate, tem esses três momentos. Tem a tese, que é a ideia central, tem a contradição da ideia central e tem a conclusão, tá? Então, a conclusão pode ser de um autor, pode ser a conclusão sua mesmo quando você tiver aí dentro da sua pesquisa. Na sua pesquisa, você vai ter a sua ideia principal, você vai ter a sua contra-argumentação da ideia central e você vai chegar a uma conclusão a partir da sua pesquisa, tá? Daquele fenômeno que você está estudando. Então, Marx ele bebeu na fonte de Hegel e na fonte de Friedrich Engels. Então, ele bebeu na fonte teórica de Hegel, que foi um alemão, e bebeu aqui na fonte de um outro filósofo, na fonte teórica de Friedrich Engels. Tem o Hegel com H e o Engels com E. Né, século XIX. Então, é importante aí a colaboração que Marx teve para desenvolver a sua teoria. Então, ele utilizou aí esse entendimento tanto de Hegel quanto de Engels, né? E aí, Marx, ele começou a sofrer influência dessas fontes aí, dessas várias fontes aí filosóficas de Hegel, de Engels, né? E aí, ele começou a observar
que naquele período ali, né, na Alemanha, né, ele começou a observar que vários elementos da filosofia hegeliana, para poder analisar aquele contexto ali da Alemanha, né, como era que estava se dando esse processo do nazismo. Então, tudo isso aí, ele passou a utilizar a filosofia de Hegel para entender o processo, aí os elementos, né, utilizados por Hegel para entender o processo que passava a Alemanha, o processo político, social e econômico da Alemanha, e por outro lado também na França, né? A França sofreu influência do socialismo, né? E aí ele começou a comparar Alemanha, França e Inglaterra, para poder entender como era que se dava a economia desses três países aí, tá? Então, os pressupostos da sua economia, né? Marx foi um filósofo, foi um economista, foi um sociólogo, então ele tem entendimento assim de vários estudos trazidos dessas suas formações aí, tá? E ele vai trazer uma teoria, né? O marxismo constitui-se como uma teoria social bem abrangente, é dela hoje que nós bebemos, é dessa teoria social, que é o materialismo histórico, o dialético e o serviço social. Ele foi um idealista, ele já foi idealista, ele foi positivista. Nós vamos ter uma disciplina chamada correntes filosóficas, nós vamos ver quantas correntes o serviço social passou até chegar no materialismo histórico dialético de Karl Marx, né? Então, a partir dessas diversas fontes, o marxismo se constituiu como uma teoria social abrangente. Por quê? Porque essa teoria ela vem contemplar os elementos da dialética. Ele vai trazer o pensamento de Hegel, a filosofia hegeliana, né? Embora, né, ele também teceu severas críticas em Hegel, né? Ele vem trazer elementos da prática política da Revolução Francesa, tá? Porque na Revolução Francesa, se a gente for estudar mais a fundo, aí nós tivemos a participação popular nas decisões do Estado, e também ele vem trazer aí elementos da teoria da economia inglesa, né? Como foi que se deu a Revolução aí, além da Revolução Francesa, como foi que aconteceu a Revolução Industrial lá na Inglaterra. Então, olha só, ele pegou aí as revoluções da Alemanha, da França e da Inglaterra para poder entender as contradições do sistema capitalista, né, gente? Como foi, né? Como foi que ele estudou? Ele buscou, com base nessas contradições desses três países, né, que viveram essas guerras aí, para entender aí a contradição interna do sistema capitalista, tá? O marxismo é composto de uma teoria científica. Então, qual é a teoria que fundamenta o marxismo, né? O materialismo histórico e dialético. O que é o materialismo histórico? É uma teoria filosófica, só que ele vai conjugar a filosofia, né, materialismo histórico, e com a dialética. Então, ele vai trazer a filosofia, mas também ele vai trazer a dialética para fundamentar e fundar uma teoria. E a teoria é o materialismo histórico e dialético. Tá? O materialismo histórico, ele diz o seguinte, que Marx dizia o seguinte, que o ser não pode ser pensado de maneira abstrata, mas deve ser pensado em seu conjunto de relações sociais, ou seja, o ser humano, ele não pode ser descontextualizado das suas relações sociais. Então, a minha história está escrita dentro de uma história familiar, dentro de uma história comunitária, dentro de uma história municipal. Então, eu não posso aí
me colocar aí de maneira abstrata, não, eu estou intrinsecamente relacionada e conectada com essas relações todas, né? As relações sociais, segundo Marx, ela define o nosso comportamento. Então, são as nossas relações, a minha relação com a família, a minha relação com a minha comunidade, é que vai fazer, né, é que vai me dar subsídio para o meu pensar, para o meu agir, né, para o meu sentir. Então, essas relações sociais aí, elas fundamentam o materialismo histórico. O materialismo histórico é o que ele chama de uma teoria filosófica. Ele vai conjugar duas teorias, é a filosófica e a dialética. Então, a filosófica, todas são científicas, tá, gente? Nenhuma é teológica, todas são de caráter científico. Então, o materialismo histórico, ele fala aí né, que o que define essa relação aí, essa materialismo histórico, que define aí que o ser humano ele é pensado dentro das suas relações sociais. Então, se uma criança ela vive num ambiente de violência intrafamiliar, com certeza o comportamento dessa criança vai ser alterado por a probabilidade que ela seja uma criança também, um pai, ao crescer, um adolescente quando crescer também violento, porque são as relações sociais dentro desse ambiente familiar que vai fazer com que essa criança haja dessa forma, também pense dessa forma. Então isso vai dar sentido para a vida dele. E, consequentemente, essas relações sociais vão ser externalizadas na comunidade dele, na escola, na vida urbana dessa pessoa. Então, isso é extremamente relevante, né, gente? Desse contexto aqui, dessa perspectiva da dialética. E o materialismo histórico o materialismo dialético, a gente viu o materialismo histórico, ele dividiu em dois, né? Mas a gente conjuga só como um. Ele diz o seguinte, que é necessário compreender que o materialismo histórico é ao mesmo tempo dialético, ou seja, ele tem uma história e essa história é dinâmica, essa história é dialética, né? Por que ela é dinâmica, ela é dialética? Porque o homem alienado historicamente busca se opor às contradições que oprimem. Então, o homem ele está relacionado dentro de uma sociedade e nesse momento que ele se relaciona, nessas relações, que ele é fruto dessas relações sociais aí, ele busca sair dessa alienação. O que é alienação? É quando eu entendo a realidade de forma racional, digamos assim, né? De forma racional. Eu não vejo a realidade do ponto de vista do senso comum ou do ponto de vista teológico, né? Então eu não me alieno, né? Eu sou uma pessoa que vejo as contradições aí, né, de forma real, para que eu não me sinta oprimida dentro desse contexto aí de realidade, tá? Então, ao se levantar contra as condições materiais ideológicas que oprimem, são as teses, né? Então, a ideia central aí, né? Eu tenho aí uma ideia central, que é a tese sobre um fenômeno, então eu não vou acreditar nesse fenômeno sem ter uma contra-argumentação e uma conclusão. Não, se eu tenho um fenômeno, não é você que vai dizer, olha, isso acontece por causa disso. Não, eu tenho uma tese, uma ideia central, então eu vou contra-argumentar e vou chegar a uma conclusão com base em um experimento, com base em uma prática no meu campo de estágio, tá? Então, ele vai utilizar também um pensamento aí de Hegel na questão aí da tese, da antítese e da síntese. Então, ele vai trazer e vai aprimorar, buscando outros elementos em Engels, né? Engels com E, tá, gente? Então, aí depois a gente vai ver aí uma outra teoria que não é tão importante, que é o existencialismo, né? Ela não é importante, o existencialismo, ele é uma corrente filosófica que sofre influência aí dos dois principais, Nietzsche e Sartre.
né? Então, esses dois, Rousseau também, né? Rousseau, são esses três, né? Aí, a contribuição aí das obras deles é o seguinte, é que eles, para eles, o existencialismo, ele faz parte aí das escolhas que cada um faz, por exemplo, eu escolho ser bom, eu escolho ser mal. Entendeu? Então, esses autores, eles vêm falar aí dessa teoria aí, com base nas escolhas do existencialismo. Não é uma corrente que teve tanta relevância. Agora, a fenomenologia, nós bebemos aí, a nossa primeira corrente filosófica foi o positivismo, a nossa segunda corrente filosófica foi a fenomenologia, e a terceira e última corrente o marxismo. Então, o serviço social passou por 3 correntes filosóficas. Primeira, positivismo. Segunda, fenomenologia. E terceira, marxismo. Então, o que é a fenomenologia? A fenomenologia em linhas gerais, ela é um entendimento dos fenômenos com base no diálogo, com base na intuição, ele é mediado pelo diálogo, né? Porque ela é uma corrente filosófica que ela tem como base a dialógica, né? Então, a dialógica, o que é? Ela traz aí o diálogo entre os sujeitos, né? Na busca aí do sentido global dos fenômenos, no sentido dos fenômenos de forma global. Como é que ocorre se eu for dar um exemplo, como é que ocorre aí essa fenomenologia? Às vezes eu utilizo essa corrente aí. Quando eu faço uma mediação de conflitos, eu faço com base no entendimento do diálogo entre as partes, tá? Então, esse diálogo é para contextualizar o entendimento do problema de cada um e chegar a um consenso, a um acordo entre cada uma das partes. Então, por vezes, eu utilizo a fenomenologia para na minha prática profissional. Então, para você entender a fenomenologia, que nós vamos ver mais profundamente em correntes filosóficas, que é uma outra disciplina, é só para entender que ela a base fundante dela são as vivências, né? As vivências intencionais com base no diálogo, tá? Então, você entende os fenômenos com base nas vivências intencionais da própria consciência, a partir daí se produz o sentido dos fenômenos. E isso aí é fundamentado pela questão do diálogo entre quem? Entre as pessoas, entre os sujeitos. Então, essa proposta, nós tivemos aí um filósofo, né, que ele vai trazer aí, né, ele é um adepto dessa corrente aí da fenomenologia, né, e ele propõe o quê? O Rousseau, né, ele representa uma nova maneira de pensar o problema do conhecimento. Então, ele traz aí, ele é uma tradição filosófica e metafísica. Então, ele utiliza a razão, a filosofia, né? E utiliza também a metafísica, que nós já vimos que a metafísica, ela se baseia na física para explicar alguns fenômenos sociais. Então, é a proposta de Rousseau. A gente não vai se aprofundar, tá, gente? Então, por que a gente não vai se aprofundar na fenomenologia? Porque aqui é importante apenas que você entenda que na contemporaneidade nós tivemos 3 correntes filosóficas, isso que pode cair na prova, que foi a proposta de Augusto Comte. Augusto Comte, ele trouxe a proposta do positivismo, né, que tem 3 estágios, né, o primeiro estágio, o segundo e o terceiro, que nós já vimos aí, e depois ele trouxe aí a segunda corrente filosófica, né, na contemporaneidade, que é o marxismo,
e também a outra corrente, que é a fenomenologia, muito utilizada junto aos psicólogos, né? A fenomenologia. Então, tudo isso que a gente viu, essas três correntes aí contemporâneas, ela vai contribuir para a progressão e reflexão filosófica, né, do caminhar desta humanidade, né, e na busca de resposta para os problemas de cada tempo. Então, nós temos agora, né, a cada sociabilidade, a cada século, nós temos problemas a serem descobertos, né? Então, nós temos fenômenos a serem descobertos. E cada fenômeno, cada problema, ao seu tempo, ele precisa da construção de várias teorias para a gente entender. Por exemplo, agora nós estamos vivendo o momento da naturalização da morte. A morte, pelos nossos políticos, é simplesmente, e daí? Morreu 10, morreu 20, morreu 30, tem nada a ver. Então, essa argumentação aí para a gente entender essa banalização da morte, né, pelos políticos, né, que gerem as políticas públicas, então aí a gente precisa de uma teoria que vai analisar esse tipo de comportamento. A teoria que a gente vai utilizar é a teoria de Karl Marx, né, que é uma teoria dialética e crítica que vai analisar o sistema político, econômico e social. Né? A gente vive um sistema político e econômico e social em que é o neoliberalismo, é o capitalismo, dentro aí, na perspectiva neoliberal, nem digo, é ultra neoliberal, onde o capital financeiro, o capital dos bancos, onde a economia é mais importante do que a própria vida. Então, para a gente entender todo esse contexto atual e contemporâneo, a gente precisa entender, não com base na teologia, não com base na metafísica, não, a gente precisa entender com base na teoria crítica, né? Então, a teoria crítica de Marx, ela fala que, o que diz que ela fala? Ela fala que esse entendimento aí, ele se dá por conta das relações sociais que vai definir o comportamento. Então, o que define o comportamento dessas pessoas, né, que falam esse tipo de barbaridade, são as relações sociais que vão definir, né? Então, gente, tudo isso aí tem um processo dialético, tem um processo histórico e dialético, e que está em uma dinâmica ligada a um sistema capitalista, a interesses políticos, econômicos e sociais, né? Então, tudo isso tem uma explicação, e a explicação é científica. Tá? Então, nesse momento, a gente já encerra esse segundo vídeo da primeira unidade. Com isso, a gente conclui aqui a primeira unidade. O meu muito obrigada aí para todos.